Vamos agora observar uma maquete, depois nós vamos fazer um corte a fresco. Uma maquete de um caule de uma Eudicotiledônia. Então nós vamos ter corte transversal, esse aqui é o corte transversal. Então nesse sentido eu estou visualizando as células em corte transversal. Estou utilizando essa maquete também, que aqui nós observamos, nesse sentido nós estamos observando o corte longitudinal. Então preste bem atenção aqui, ó. Nessa célula, eu vejo essa célula em corte longitudinal e ela, se eu olho, vejo aqui de cima, ela em corte transversal. Então num corte do caule, eu vejo a mesma célula em duas posições diferentes. Neste caso aqui, então estou vendo ela em corte longitudinal e estou visualizando também em corte transversal. Bom, nós temos aqui os feixes vasculares, em rosa representando os feixes de xilema e em azul representando os feixes de floema. Nós vamos observar que aqui a organização desses feixes de xilema e floema forma uma circunferência, né, perfeita aqui, e nós vamos ter também em amarelo o câmbio vascular. Então o câmbio vascular ele sintetiza células de xilema, neste caso aqui, né, internamente, e células de floema externamente. Então eu vou empurrando as células do xilema para dentro e vou empurrando as células de floema externamente. Significa que essas células que estão próximas aqui são as mais recentes e as células aqui de dentro são as mais velhas. Mesma coisa no floema. Essas células que estão próximas ao câmbio são as mais recentes e as que estão aqui são as mais velhas. Olha, repare que tem uma regiãozinha aqui que está meio marrom. Isso aqui, o que acontece? Quais são as células funcionais? Tanto no xilema como no floema, as células funcionais são essas daqui, que estão mais próximas, são as mais recentes. Então, normalmente, as células do floema, quando elas perdem a sua funcionalidade, que ficam mais por aqui, elas se esclerificam. O que é esclerificar? É ter um depósito de lignina e vão formar fibras do floema, tá? E, vejam, só para ressaltar, nós estamos fazendo a parte prática. O xilema são células que têm parede secundária espessa, protoplasto não vivo, e são responsáveis pelo transporte de água e sais minerais. O floema, nós vamos ter células responsáveis pelo transporte de compostos orgânicos, ok? Bom, explorando o material, aqui em vista transversal, nós vamos ter aqui o epiderme. Logo abaixo da epiderme, nós temos um conjunto de células formando uma circunferência com parede espessa, um colênquima ou até mesmo esclerênquima, que está fazendo a função responsável pela sustentação. Essas células maiores, ó, paredes delgadas, parênquima nessa região do córtex e parênquima na região da medula. Este é um caule que como eu tenho aqui o câmbio vascular, que é o câmbio que vai ser responsável também pelo que esse caule vai experimentar o crescimento secundário. Então, esse câmbio vascular, ele é também um câmbio lateral, porque à medida que eu estou produzindo células de xilema para cá e floema, eu estou aumentando o meu caule de espessura. Preste muito bem atenção à organização desse caule de Eudicotiledônia. Os feixes de xilema e floema formando uma circunferência aqui e o câmbio vascular. Agora, seguindo aqui, nós vamos ter um corte transversal de um caule de monocotiledônia. E monocotiledônia, nós vamos ver, olha como a organização dos feixes de xilema e floema são bem diferentes. Ora, aqui nós temos os feixes de xilema, parede espessa, lignificada, e os feixes de floema. Não estou falando em câmbio vascular aqui. Monocotiledônia não experimenta o crescimento secundário. E essas células que ficam aqui em volta são fibras, estão até representadas em vermelho, representando as fibras, são fibras. Ora,
Que é a função dessas fibras? Essas fibras vão ancorar esse conjunto de xilema e floema. Nós temos aqui células de parênquima, células com protoplasto vivo, parede secundária, parede primária, delgada, e aqui, tá vendo esses triângulozinhos? São os espaços esquizógenos, que é característicos de célula de parênquima. Então, e olha os feixes de xilema e floema e monocotiledônia. Os feixes de xilema e floema e monocotiledônia, eles são espalhados. Em eudicotiledônia eu formo uma circunferência, em monocotiledônia ficam espalhados. Da mesma forma, é um corte transversal. Eu vou mostrar aqui vocês vista da célula, vista frontal, eu estou vendo o diâmetro das células, e na vista aqui de um corte longitudinal, eu estou vendo o sentido maior dessas células. Ora, aqui pegou justamente uma célula de xilema primário. Repare que esses tipos de espessamento do xilema primário, formando os espessamentos escalariformes, tá? Com os espaços aqui de xilema primário. Isso aqui são fibras que estão ancorando esse feixe vascular. Ora, e agora? Epiderme. Epiderme, revestindo esse calo, nós temos epiderme, e logo abaixo da epiderme, normalmente nós vamos ter aqui uma camada de células que vai também dar sustentação, que normalmente são células esclerificadas, uma esclerênquima, que vão dar sustentação. Logo abaixo, tudo isso aqui são parênquimas, da mesma forma que eu tenho aqui células de parênquima também.